Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Neste vídeo vamos avançar no estudo do livro Umbral e conhecer o segundo item do capítulo número 6. Esse item se chama Os Grupos Nefastos, que nos apresentará 3 grupos para os nossos estudos. Serão 3 subitens deste item, os grupos nefastos. Teremos o grupo dos políticos, o grupo dos manipuladores, o grupo dos hipócritas, todos habitantes do umbral pedregoso. O grupo, portanto, que abre essa sequência de estudos de grupos é o grupo dos políticos. Tratava-se de uma imensa caverna, cuja entrada era tão grande quanto o seu interior. Ali dentro, encontravam-se reproduções de móveis, instrumentos e adornos existentes na crosta terrestre. O líder do grupo era respeitado porque tinha mais experiência, tempo de umbral, além de ser um dos mais recalcitrantes a aceitar a mão do bem. Não tinha poder real, mas se sentia grande, imortal e forte, tal como um vilão de pérfidas histórias. Esses líderes apreciavam utilizar nomes de grandes celebridades do plano material. Nesta visão, ali se encontrava Júlio César, brandindo sua espada e conclamando os romanos a acompanhá-lo. Irmãos, dizia ele, nesta noite o demônio, abre aspas, nomenclatura ainda usada por eles por julgarem forte e causadora de temor, fecha aspas. O demônio comunicou-me que devemos tomar de assalto aquela assembleia. Nós podemos fazer isso e vamos fazer. Quem está comigo? E um bando de espíritos inferiores, sem inteligência aguçada e perdidos ali, concordaram. Na situação concreta, Júlio César exerceria uma investida coletiva contra o parlamento italiano, uma representação mental, para que houvesse cisânia e não se conseguisse atingir o consenso a ponto de se garantir um governo equilibrado. Sentiam-se integrantes de legiões romanas do passado. O tal parlamento era outro monte, cercado de pedras, e habitação de outro grupo de desencarnados. Eles partiram em conjunto e atuavam no recinto do parlamento, gerando uma arrebentação violenta e ruidosa em face do encontro de espíritos rivais. Seus atos agressivos recíprocos fomentaram maior instabilidade na zona umbralina, passando a oscilar firmemente a temperatura, além de ter provocado um incremento na escuridão, de forma que os desencarnados pareciam levitar e rodar pelo espaço em torno de seus próprios perispíritos, de modo contínuo, até perderem a noção de onde estavam. Por um longo período, vários deles vagaram sem memória pelas cercanias, enquanto outros, amedrontados, esconderam-se, e terceiros, mais experientes, tentavam reunir seus seguidores, mas sabiam da dificuldade apresentada pela explosão de energia negativa, capaz de tornar o ambiente ainda mais instável do que sempre foi. Enfim, embates entre desencarnados em zonas umbralinas somente causam piores sensações aos habitantes de tão sofrida região. Por vezes,
hordas de espíritos malignos seguem para a crosta terrena, a fim de atormentar um encarnado particularmente importante no mundo material, como um político de grande poder, um artista cuja voz ecoa às multidões, um ministro religioso, cuja oração é capaz de alterar o rumo da história, enfim, alguém que possa infernizar a vida de milhares de seres humanos. Naturalmente, quando isso ocorre, grupos de espíritos elevados partem das cidades espirituais com o propósito de neutralizar essa força perversa, conferindo proteção aos encarnados preparados para receber os bons conselhos. Por determinismo do alto, a caminhada da humanidade tem um controle severo dos benfeitores espirituais, de forma que os agrupamentos de desencarnados maldosos encontram forte barreira para os seus desafiadores objetivos. Entretanto, há épocas da evolução planetária em que o mal é tão abundante a ponto de gerar a necessidade de transformação global de seus habitantes. Os mundos superiores, criteriosamente, promovem os cataclismos de imensa magnitude para haver o expurgo dos maus, mantendo-se o nível mínimo de bondade entre os encarnados sobreviventes, para que haja a regeneração. Há também tribos irmanadas pelo mal, espelhado em vingança, voltadas especificamente a grupos espíritas. Grupos que cultivam e fazem prosperar o bem na crosta terrestre. Essas tribos vêm ao plano material para envolver, obsidiando ou possuindo pessoas-chave de agrupamentos mediúnicos, de centros espíritas, de grupos de estudos, de obras caritativas, entre dezenas de outras espécies de grupos espíritas. Por certo, algumas tribos voltam-se a outras religiões, mas é o espiritismo a força motriz da regeneração do planeta Terra nas próximas décadas, recebendo a maior parte da influenciação negativa. Lido, portanto, o conteúdo do item Os Políticos, vamos agora à anotação de Caibar Schutel a respeito deste item. Um grupo de espíritos desencarnados e advindos do umbral externo pode preocupar sem dúvida quem atua no campo da bondade, pois haverá um choque de ideais. A horda de obsessores que possui uma meta comum tende a atuar com disciplina, o que os torna mais fortes. Quando agem em relação a encarnados predestinados ao mal, regozijam-se e conquistam espaço. Fora disso, é preciso ressaltar que o livre-arbítrio predomina sempre, de modo que os grupos de desencarnados podem ficar à míngua, se os encarnados, quando assediados, os rejeitarem. Sabe-se que o entrelaçamento dos dois planos da vida é uma realidade perene no atual estágio terreno, razão pela qual há de existir a robustez do amor nos corações e nas mentes dos mais evoluídos, com o fito de rechaçar malignidades advindas do plano inferior. Esse é então o conteúdo do grupo Os Políticos. O primeiro grupo que iremos estudar num total de 3 grupos distintos. No próximo vídeo, vamos conhecer o grupo dos manipuladores
E por fim, num terceiro vídeo, vamos conhecer o grupo dos hipócritas. Caibar Schutel, então, reúne esses três grupos em um único item e intitula esse item como os grupos nefastos, os políticos, os manipuladores e os hipócritas. E esse primeiro conteúdo nos apresenta duas situações que precisamos ter atenção para uma reflexão mais ampliada, que é a seguinte. Nós temos a atuação deste grupo de espíritos no plano espiritual e nós temos a atuação desse grupo de espíritos no plano físico-material. E qual é a intenção? O que é que eles desejam? Atuando e agindo como eles estavam agindo naquele momento. O conteúdo nos apresenta essa questão, que se inicia dizendo o seguinte: trata-se de uma imensa caverna. Caverna porque nós estamos num umbral pedregoso. E lá nós vamos ter cavernas, rochas, pedras, buracos, montanhas. Não vamos encontrar uma planície, não. O relevo é de altos e baixos. Caverna cuja entrada era tão grande quanto o seu interior. Uma caverna enorme. Quando a gente observa uma caverna, o que a gente vê lá dentro? Um breu, uma escuridão. É inabitável, geralmente. Ninguém habita, né, uma caverna. Mas aqui é diferente. Dentro dessa caverna nós vamos observar móveis, instrumentos e adornos existentes como os da crosta terrestre. Como é que eu entendo isso? Como é que eu posso entrar numa caverna, num umbral pedregoso, e encontrar um móvel, uma cadeira, uma mesa, um adorno, um instrumento, instrumentos? Talvez eu conheça alguns, outros não. Quadros, enfeites. Como que eu entendo isso? Quem fabricou? E esse móvel é feito de qual matéria-prima? Como que isso chegou ali? Existe alguma indústria, alguma fábrica no umbral que fabrica isso? Alguma loja que vende um móvel, um adorno, um instrumento? Foi comprado por alguém e levado até lá? Serviço de entrega com o caminhãozinho? Oh, vai subir uma mesa aí. Como que eu entendo isso? A gente precisa pensar sobre essa questão. Porém, existem mais coisas ali dentro. Naquela caverna, além dos móveis, instrumentos e adornos, havia um líder, um espírito, líder de grupo. E, naturalmente, onde há um líder, ali nós vamos encontrar um bando de espíritos inferiores. Então eu tenho uma caverna mobiliada, habitada, onde eu encontro um líder de grupo e espíritos inferiores. Qual a explicação disso tudo? Tem explicação? Claro que tem. Móveis, instrumentos e adornos. Quem fabricou? Existe um fabricante? Não. Não existe uma indústria, um polo fabril no umbral, uma loja ou lojas que vendem os móveis. Não existe um comércio estabelecido, não existe dinheiro, nada disso existe. Isso tudo são situações, aspectos do plano físico. Aqui nós temos isso. Lá não. Mas se não existe um fabricante, uma loja, uma venda, um comércio, um dinheiro, como é que eu vou encontrar móveis, instrumentos e adornos lá?
numa caverna. Tudo isso é criação mental. Está explicado. Criação do pensamento, de uma mente. Uma mente manipulou a matéria quintessenciada, a matéria disponível no plano espiritual, para forjar o que ele desejava forjar. Para entender um pouquinho melhor, eu estou aqui no plano físico. Eu vou até um local, pego um pouco de barro e começo a modelar com a minha mão algo. Um prato, uma jarra, um vaso, um utensílio. Modelei. A argila vai secar, aquilo se torna um objeto. Eu peguei uma matéria-prima, disponível no plano físico, e através da minha habilidade eu construí algo. Eu modelei algo. E está lá agora, adornando, ou sendo utilizado na minha casa, na minha habitação. No plano espiritual existe uma matéria disponível. Então o espírito pode, através do seu pensamento, da sua capacidade de domínio mental, pegar aquela matéria-prima disponível aonde ele está e modelar algo, criar algo mentalmente. E aquilo se torna real, físico, daquela dimensão. Isso tudo é muito confuso, não entendi nada. Essas são informações que nós temos. Como isso se dá, como se dá esse processo, só vamos saber quando lá nós estivermos. A gente não vai saber tudo aqui. A informação que nos é passada são informações parciais. São retalhos. São peças de quebra-cabeça que a gente vai montando. O pensamento no plano físico tem uma força, uma potência. No plano espiritual tem outra força, outra potência. Aqui, o meu pensamento está cerceado pela matéria física, pelo corpo físico. As minhas potências espirituais estão abafadas pelo meu corpo físico. Existe então a diminuição da potência espiritual. Quando eu saio do casulo físico, do corpo físico, meu espírito no plano espiritual ganha força, ganha capacidade. Eu posso realizar mais do que aqui. Então, naturalmente, eu poderei realizar coisas que aqui no plano físico eu não posso realizar ainda. Porque nós estamos evoluindo também como seres físicos materiais. Então, todos esses móveis, instrumentos e adornos que lá existiam foram projeções mentais modeladas por esse líder do grupo. Ele pensou, modelou, e através da força mental dele, esses objetos passaram a existir. De novo, como se dá todo esse processo, nós temos pouquíssimas informações. Para entender isso de fato, só vivenciando isso no plano espiritual. E por que ele conseguia fazer isso? A explicação está aqui, está no texto. Esse líder do grupo, que era respeitado, ele só era dessa maneira porque ele tinha muita experiência. Experiência porque ele tinha muito tempo de umbral. Ele estava ali há séculos. Séculos. E ali ele permaneceu. E o ser humano, espírito humano, tem a capacidade de aprender onde quer que ele esteja.
tem a capacidade de se adaptar onde quer que ele esteja, se assim ele desejar. Então, se eu sair agora dessa região urbana onde eu estou e me fixar numa região de selva, de mata, se eu assim desejar, eu vou aprender novas habilidades ali. Eu vou conquistar novos conhecimentos ali. Eu vou me adaptar àquela nova situação, àquele novo cenário, àquela nova realidade. Foi isso que ele fez. Ele se adaptou. Ele aprendeu a lidar com o que ele tinha na mão ali, na região umbralina pedregosa. Então ele aprendeu a manipular mentalmente a matéria disponível naquela região. Por isso que a gente vai encontrar isso. Se a gente vai numa cidade espiritual e observamos as construções, são construções mentais dos arquitetos espirituais, dos engenheiros espirituais, daqueles que modelam as edificações. E são reais. São reais. As paredes, as portas, as janelas, as coberturas, o chão onde se pisa, tudo é real. Do plano espiritual. Não é fumacinha. Existe então a força do pensamento atuando sobre a matéria. Aqui eu preciso do físico, da minha mão. No plano espiritual, a partir do momento que eu vou aprendendo, conhecendo, adquirindo habilidades, eu vou deixando de utilizar o manual e passo a utilizar o mental. Temos então um líder que cria toda aquela atmosfera e que se aproveita de um nome famoso, no caso Júlio César, o antigo imperador romano, para se fazer grande, mortal e forte. Para se locupletar daquela situação, se aproveitar daquela situação. Porque ele há muito tempo no plano espiritual adquiriu uma expertise local. Que ele conquistou, o mérito dele. Ele está ali ainda nas furnas infernais? Está. Há séculos está. Ele não deseja, por exemplo, a mão do bem lhe auxiliando. É uma escolha, uma opção dele. Ali ele permanece. E ali ele cria um mini reinado. Então ele se fantasia de Júlio César, dizendo que é o antigo romano. E os espíritos inferiores e ignorantes, que nós temos tanto desencarnados quanto reencarnados, seguem ele e seguem outros falsos líderes. Então eu tenho um líder que mentalmente desenha uma habitação e ela se realiza, ela se efetiva, e que manipula um grupo de espíritos. Qual é o objetivo? O grupo de espíritos, então, atuando no plano espiritual, qual é o objetivo? O objetivo é o mesmo que esses espíritos tinham aqui no plano físico: dominação, poder. Deter poder sobre o outro. E aqui ele inventa uma história, que nós vamos avançar sobre o parlamento italiano. Isso é uma criação mental, como os móveis. Já vimos outras criações mentais aqui, de espíritos que vão mentalmente forjando uma realidade para fugir da verdade. Então aqui esses espíritos são bélicos, querem guerra, querem um embate, querem, de fato, de alguma maneira, matar o outro. Não é possível isso, claro. Eles já estão mortos, entre aspas. Mas é o que eles desejam. Eles trazem essa questão bélica dentro deles. Legiões romanas do passado, é claro que não são. Mas também
todos aqueles legionários do passado, todos esses que fizeram parte de exércitos, isso está escrito na história espiritual deles, no arcabouço espiritual deles. Então, se eles não tiverem equilíbrio, eles podem de fato retornar a um pensamento análogo ao pensamento que eles tinham no passado e reviver aquelas situações. O sujeito foi um pirata, um corsário, vivia nas águas e viveu de maneira como um ladrão, assaltava as outras embarcações. Desencarna, vai para o plano espiritual. Qual o comportamento que ele vai ter? Do corsário, do pirata. Quando ele reencarna, ele vai ter uma tendência para esse caminho. Essa tendência, essa inclinação está dentro dele. É uma prova. E aí ele terá que lutar com isso. E essa questão desse parlamento italiano que ele traz, não existe nada disso no plano espiritual. É um grupo que vai atacar um outro grupo. Questão territorial, questão de dominação. Eles entram em embate físico mesmo. Os espíritos saem um socando o outro. Espírito com espírito. Aqui eu não consigo brigar com o espírito, mas consigo brigar com você se eu quiser. Nós estamos no plano físico, mesma matéria. Então é possível. No plano espiritual é a mesma coisa. Então essa é a questão lá. Contraparte espírito. Dominação. Eles querem dominar. Hordas de espíritos saem das regiões umbralinas, equipes, exércitos, grupos, saem dessas regiões e vêm para o plano físico. Não existe uma separação, uma cerca, uma fronteira, guardas que ficam ali, cuidando ali. Não. Se ele quiser, ele acessa a crosta a hora que ele quiser. E eles vêm para cá. Fazer o quê? Se eles querem dominar, se eles querem ter poder no plano espiritual, eles também vão querer a mesma coisa aqui no plano físico. Só que eles não estão mais reencarnados. Então eles vão fazer uso de quem? De quem está reencarnado. Aí eles vêm em busca de políticos, ministros religiosos e artistas. 3 alvos aqui. Político, ministro religioso, os religiosos e artistas. Pode acrescentar um 4º nome, ou um 5º. Esportistas, atletas e os tais influenciadores. Então nós temos artistas, e artistas a gente pode pegar desde aquele que faz a arte até aquele que se julga artista, mas não é. Talvez até um 6º nome, os comunicadores. Então vamos lá, artista, religioso, político, atleta, influenciador e comunicador. 6. Falta algum? Se eu dominar esses 6, eu domino o quê? Domino tudo. O que eu domino? A comunicação. Eu domino o quê? A informação. O que o artista faz? Se comunica. O que o influenciador faz? Se comunica. O que o comunicador faz? Óbvio. O que o religioso faz? Se comunica. O que o político faz? Se comunica. A gente está falando de comunicação e informação. Se eu detenho isso, eu detenho o poder. Se eu detenho isso, eu detenho o poder. Se eu tenho a informação, eu estou à frente do outro. E aí, eu posso manipular. A política é feita do quê? Manipulação. O esporte é feito do quê? Manipulação. O meio artístico é feito do quê? Manipulação. A comunicação, os comunicadores fazem o quê? Manipulam.
E os religiosos fazem o que em geral? Manipulam. Desses 6, existem as exceções. Não é absoluto. Exceções. Então a gente precisa por nós mesmos refletirmos, pensarmos e analisarmos. O que eles querem? Eles querem trazer toda a maldade que está impregnada dentro deles para dentro da tua casa. A política entra na tua casa? Entra. A arte entra dentro da sua casa? Entra. A música entra? Entra. O influenciador entra dentro da sua casa? Entra. O religioso entra dentro da sua casa? Entra. E entra dentro da sua casa física, da tua família e da tua casa mental. Entra. Aí eu pergunto para você, quem você deixa entrar dentro da tua casa física, da tua família e da tua casa mental? Quem? Aqui, ó. Quem desses 6? Aqui ele nos trouxe 3, eu coloquei mais 3. Quem? Você deixa entrar. Porque se você deixa entrar dentro da tua casa mental, você está sendo manipulado e dominado. Ou manipulada e dominada. E aqui, na anotação final de Caibar Schuttel, ele nos diz: a horda de obsessores que possui uma meta comum, qual é a meta? Dominar, obsediar e trazer a perturbação, o desequilíbrio a quem está equilibrado. Eles atuam com disciplina, coisa que a gente não tem. O mal é disciplinado e não descansa. Isso os torna mais fortes. A quantidade desses influenciadores e youtubers que são obsediados e comandados pelas trevas, vocês não fazem ideia. Artistas, então, quase todos esses artistas têm ao lado obsessores que os comandam. Jornalistas, veículos de comunicação. Os políticos, então, praticamente todos são obsediados. Praticamente todos. São raros os políticos que não têm obsessor ao lado deles. Não porque os obsessores chegam lá gratuitamente, porque os políticos os chamam. Por causa do livre-arbítrio. E é isso que Caibar Schuttel nos traz. O livre-arbítrio predomina sempre. E o desencarnado pode ficar sozinho à míngua a partir do meu desejo, da minha escolha. Se eu rejeito ele. Se eu rejeito ele. Se eu não rejeito o que entra na minha casa, na minha família e na minha casa mental, o que vai acontecer? Ele cola em mim. Eu não estou fazendo força para me afastar dele. E quando esses espíritos vêm para influenciar, todos esses que eu comentei, o plano espiritual também vem trabalhar. Opa! Nós não estamos abandonados do tipo, escolhe aí, se vira aí. Não. O plano espiritual superior trabalha, intui. Está aqui nos ofertando, aqui, ó. Isso aqui é plano espiritual superior. Certo? Quantos leram?
Quantos se interessam? Quantos compraram esse livro? Quantos? Olha aí, tem as visualizações do canal. Quantos assistiram? 1000. Vamos pegar o vídeo desse canal que tem mais visualização, que é o Umbral ou que é? Ou que é Umbral, uma coisa assim. 100 e lá 1000 visualizações. E aí? Aí eu posto um vídeo falando de Jesus, tem 500 visualizações. 600, 800 visualizações. Aí a gente traz estudos de outros livros, tem 1000 visualizações. É o plano espiritual que está atuando. Eu sou instrumento. Só isso. Instrumento. De mim mesmo, pouquíssimo eu tenho a oferecer, quase não. São as escolhas. Em compensação, existem vídeos de influenciadores e youtubers que não trazem informações que descem do alto. E a gente observa ali milhões de visualizações. São esses que as trevas buscam. Vai ali, ó no ouvido. Vai ganhando o cara. Vai ganhando a mulher. E de repente, a dominação é total. O plano espiritual superior trabalha. Porém, há épocas da evolução planetária em que o mal é tão abundante, a ponto de gerar necessidade de transformação global. Não está falando de uma cidade, de um bairro, de uma família. Global. Será que eu estou vendo isso hoje em dia? Será que você está vendo isso hoje em dia? Que o mal está tão aparente, tão real, que nos solicita uma mudança, uma evolução, uma transformação global? Pensa aí. Observe o que está acontecendo ao teu redor. O plano superior elevado promove criteriosamente cataclismas de imensa magnitude para ver o expurgo dos maus. Ahá! Olha aí o Covid. Mantendo-se o nível de bondade entre os reencarnados sobreviventes para que haja regeneração. É o expurgo, é o êxodo, é o exílio, é a mudança de patamar deste planeta. E o Espiritismo, nos diz Caibar Schultz, é um grande alvo de muitas tribos de obsessores, como ele diz aqui, tribos irmanadas pelo mal. Por quê? Mas ele diz também que outras religiões são alvo de espíritos atrasados. Porque o Espiritismo é alvo de obsessores das trevas e de mentes terríveis. Por quê? Porque o Espiritismo esclarece, consola, abre janelas e portas. E o Espiritismo responde e oferta a quem deseja um novo patamar, uma nova estrada, um novo fim, como diria Francisco Cândido Xavier. Um novo fim. Então nós temos espíritos, hordas de espíritos, atuando no plano espiritual, atuando no plano material. Os mundos estão entrelaçados. E para que eu não esteja entre esses obsediados, eu preciso rejeitar o obsessor.
Questão 459, Livro dos Espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Aqui ele diz espíritos, tá? Espíritos. Não falou espírito elevado nem atrasado. Falou espírito. Os espíritos influem no que eu penso? Na minha ação? Resposta. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Frequentemente são os espíritos que dirigem os homens. O que dizer depois disso? Nós temos aqui um grupo de espíritos que atua, chamados políticos, espíritos atrasados e inferiores, que atuam de maneira perversa no plano espiritual e no plano material, que vão influenciar políticos, religiosos, artistas, comunicadores, influenciadores e quem mais puder ser útil a eles. Pode ser qualquer alvo. E nós temos aqui que os espíritos, em geral, nos dirigem. Qual é o espírito, então, que está ao meu lado me ajudando, ou me dirigindo, que seja? Elevado ou atrasado? Quem é que faz a escolha? Questão 465. Vamos entender isso rapidamente. Com que objetivo os espíritos imperfeitos, atrasados, inferiores, nos compelem ao mal? Qual é o objetivo desse espírito? Vir aqui e fazer com que eu atue na maldade. Qual é o objetivo dele? Resposta. Para vos fazer sofrer como eles. Aquele espírito inferior, atrasado, como ele diz aqui, imperfeito, deseja que eu sofra como ele sofre. Mas isso diminui o sofrimento dele? Ao me ver sofrendo? Resposta, não. Mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes. Você é um alvo se você está bem, está feliz. Esse é o mundo que nós estamos, físico e espiritual. Vivemos em dois mundos entrelaçados, não nos esqueçamos disso. 466. Por que Deus permite, então, que os espíritos nos excitem ao mal? Por que Deus permite? Que o espírito venha à minha casa e me excite ao mal. Me incentive a praticar a maldade. Por que isso é permitido se eu não desejo o mal? Por quê? Que Deus é esse? Resposta. Os espíritos imperfeitos, inferiores, atrasados, são, atenção agora, são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. É uma prova. Vamos ver se de fato ele se segura na fé, se segura na constância do bem. Esses espíritos que nos perturbam servem de instrumentos para nos testarem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal,
porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz reestabelecer a balança e te deixa no comando. É exatamente o que esse livro fala. Quando vem o espírito negativo, também vem um espírito elevado, que irá te dar material e intuição para que você possa lutar contra aquele mal. O comando é teu, o comando é meu, e eu escuto quem eu desejo. Se eu estou tendenciado ao homicídio, terei uma multidão de homicidas ao meu lado. Se eu estou tendencioso ao suicídio, terei uma multidão de suicidas ao meu lado. Se eu estou tendencioso à caridade, terei uma multidão de caridosos ao meu lado. Portanto, o comando sou eu que dou. E a aproximação deste ou daquele só acontece em detrimento daquilo que eu estou exercendo de desejo. É simples demais. É simples demais. Nós estamos no comando. Se eu estou no mal, eu estou atraindo o mal, existe aí então um ciclo, uma retroalimentação. No bem é a mesma coisa. Questão 467. Pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam o mal? Aí, ó. Estou no comando. Eu posso me libertar de uma influência negativa? Posso ou não posso? Resposta: sim. Porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos, ou os atraem por seus pensamentos. Lei de atração. E a última, 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? Eu rejeitei, repeli. Aquele espírito não consegue entrar na minha casa mental. Ele não tem ascendência sobre mim. Ele desiste ou não desiste? Resposta: que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Perfeito. A inteligência superior é espetacular. Eu estou repelindo. Ó, aquele obsessor não consegue chegar em mim. O que ele faz? Ele desiste? Não. Ele se afasta e ele fica ali, ó. Ele vai me acompanhando. Ele fica comigo aqui e ali. E ele fica esperando a oportunidade, a brecha, a hora que eu baixo a guarda. Quando eu baixo a guarda, ele pá. Cuidado. E aí vem Jesus e diz: orai e vigiai para não cair em tentação. É o que acabou de dizer aqui a resposta. Cuidado, atenção, oração, vigilância. Porque eu posso estar tranquilo agora, mas daqui a pouco me desequilibrar. E aquele obsessor tão paciente aproveita essa oportunidade. E a gente leva pá na cabeça. O plano espiritual superior trabalha
e o plano espiritual inferior trabalha. O bem age e o mal age. Nós estamos no meio, escolhendo. Hoje eu estou aqui, na luz, pezinho na luz. Amanhã eu estou no pezinho na treva. Então eu fico nesse vai e vem até quando? Quantas reencarnações eu já não tive? Eu não escolhi ainda? Eu não decidi ainda? Minha atuação está onde? É reflexão importante. O título? Os políticos. Não se trata aqui de ficar avaliando, atuando na área política, criticando esse ou aquele. Porque a política é feita de homens, e homens são espíritos. Quando estes homens se elevarem, a política se eleva. Enquanto esses homens ficarem nessa faixa evolutiva que estamos observando, teremos essa política que temos hoje em dia. É simples assim. A partir desse entendimento, não há nenhuma necessidade de citar nome, partido político ou ação partidária. Porque tudo parte do homem, do espírito imortal que ele é. Suas tendências, ações, inclinações, desejos e escolhas. Grupos de políticos, grupos de manipuladores, grupos de hipócritas. Eles se misturam. Eles se misturam. Pensemos em nós como seres únicos, individuais, imortais, e a partir dessa reflexão que esse estudo nos apresenta, pensemos no nosso ontem, no nosso presente e nas nossas ações de amanhã. Porque assim poderemos, de alguma maneira, mudar alguma coisa dentro de nós. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.